Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. É com muita alegria, muita honra que novamente compartilhamos nesta tarde a palavra santa, eterna e gloriosa do Senhor Jesus. E o texto, qual meditaremos nessa tarde, está lá em Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 25. Isaías 40, 25, diz assim a palavra do Senhor: A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra está aberta diante de nós, ó Pai, e nesse momento pisamos em terra santa, e no momento em que ouvimos a Sua voz, que o Senhor fale ao nosso coração, e para isso precisamos que o Teu Santo Espírito, ó Pai, abra os nossos ouvidos, ó Deus. Precisamos que o Teu Santo Espírito retire as escamas dos nossos olhos, para que possamos enxergar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ó Deus, eu clamo a Ti. Eu sou fraco, sou pequeno, sou falível, limitado, ó Pai, mas a Tua palavra não é. Portanto, ó Deus, apesar do instrumento desta tarde, que o Senhor fale ao Seu povo, ao povo da aliança, e que o Seu povo seja edificado pelo poder que há na Sua palavra. É o que nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, nessa tarde eu inicio essa mensagem com algumas perguntas. Por que nós estamos assim, com tanto medo? Por que nós nos encontramos tão ansiosos, preocupados e atribulados? Por que nós estamos acuados? Parece que um gigante se levantou contra nós e todo um exército está escondido atrás das trincheiras pela voz de um gigante terrível. E nós olhamos para um lado e para o outro, e cadê Davi, aquele que vai enfrentar o gigante? Por que tanto medo? Por que tanto receio nesse tempo? Tanta preocupação. Preocupação financeira, preocupação com relação à saúde, preocupação com relação ao trabalho, preocupação com relação à igreja, preocupação com tudo. E como um mar incrível e enorme e pesado e veloz, com todas essas informações que temos ouvido e que nós temos vivido, parece que nós, cristãos, estamos sendo acuados pelo medo. E esse texto, em especial, todo o capítulo, na verdade, 40 de Isaías, Deus se revela como o Deus soberano, infalível, eterno, poderoso e glorioso, mas é o Deus que cuida e zela pelo seu povo.
É o Deus que preserva o seu povo, mesmo diante de todas as calamidades, enfermidades e pestes e crises. Ele inicia o profeta falando por meio do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo. Nós cremos na inspiração da Escritura, nós cremos na inerrância, na infalibilidade da Escritura. E no início do capítulo 40, o profeta falando por meio de Deus diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é fim do tempo de sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Consolai, consolai o meu povo. Existem momentos, irmãos, que nós precisamos ser consolados, confortados e principalmente despertados pelo Senhor. E parece que nesse tempo que nós estamos vivendo agora, nesse exato momento, você que está aí ouvindo essa mensagem, todos nós precisamos de um despertamento espiritual do Senhor urgente. Durante esse capítulo 40, Deus vem falando da sua glória, do seu poder. Por exemplo, lá no verso 12 do capítulo 40, ele diz: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Verso 13, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Deus está nos mostrando a glória da sua majestade e do seu poder, que Ele é o Criador de todas as coisas, mas não apenas o Criador, mas também o sustentador, o preservador. É aquele que não apenas cria do nada, mas é aquele que preserva e que mantém preservada a sua criação. Alguns versículos anteriores, ele vai dizer que as nações, todas as nações são como nada diante dele, e que o homem é como a erva que se seca e morre, mas a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Verso 8. Então Deus, por meio desse capítulo, está demonstrando a sua glória, o seu poder, em como Ele criou todas as coisas, do mais minúsculo vírus, da bactéria, até os planetas e as estrelas. E aqui no verso 25, Ele vai dizer com uma pergunta: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. Ou seja, Deus está falando aqui que Ele não é como nós. Ele não é falho, Ele não é pecador, Ele não é limitado, Ele não é falível como nós somos. Por isso que a palavra de Deus, após essa pergunta, que é retórica, obviamente, que nós não podemos comparar Deus a ninguém nem a nada, diz assim: diz o santo. E logo no começo deste livro, do livro do profeta Isaías, nós vemos Isaías diante da glória de Deus, diante da majestade e do poder de Deus. Quando ele se depara com essa glória, ele diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos, né, estão louvando a Deus com este hino: santo, santo, santo. E a santidade de Deus não é apenas mais um atributo de Deus. A santidade de Deus é a sua característica inerente de todos os atributos. O seu amor é santo, o seu amor é separado, a sua glória é santa, o seu querer é santo, a sua justiça é santa, a sua ira é santa, a sua misericórdia é santa e a sua bondade é santa. A sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência. Ou seja, todos os seus atributos são santos, são separados da sua criação. Por isso, Deus, Ele é totalmente satisfeito em si mesmo. Deus não precisa de nós para ser glorificado, pois o Pai e o Filho e o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, glorificam-se a si mesmos. Então é um privilégio fazer parte de algo tão grandioso que Deus fez e Deus está fazendo.
Ele diz no verso 26, levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Deus nos convida a pararmos de olhar para nós mesmos e para as nossas dificuldades e os nossos problemas. E Ele nos convida a olhar para o alto, ou seja, olhar para além de nós, olhar para fora, olhar para Cristo, olhar para a cruz, olhai para o alto e vede, levantai os seus olhos. Quem criou tudo isso? Olhem essas estrelas. Todas elas estão muito bem contadas. Quantas estrelas existem? A física hoje, a astrofísica, ela descobriu que existem bilhões de estrelas em bilhões de galáxias. E agora existe uma nova teoria que diz que existem vários universos que brotam de universos. Ou seja, se nós não compreendemos nem a nossa galáxia, quanto mais todo um universo de estrelas, ainda mais universos de universos. E Deus diz, vocês estão vendo todas essas coisas? Eu tenho todas elas muito bem contadas. E não apenas isso, eu chamo cada uma pelo nome. O que Deus está querendo dizer é que Ele criou todas as coisas com poder e majestade e glória. E nós somos convidados a olhar e a ver a glória de Deus fora de nós, no sentido de que nós temos que parar de olhar para nós mesmos, para a nossa insignificância, para o nosso pecado, para a nossa limitação. E é hora de começarmos a olhar para a glória do nosso Deus, conforme diz o salmista no Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É o mesmo argumento que Paulo vai usar em Romanos no capítulo 1, a partir do verso 18, que eu vou ler aqui brevemente, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus mostrou a sua glória na criação, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Paulo está dizendo, se reconhecem claramente, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então Deus está nos dizendo, olha, eu sou o Criador, eu sou o Senhor, sou eu que faço todas as coisas, eu que crio, eu que sustento, eu que faço tudo. E desde a eternidade eu decretei que fossem assim todas as coisas. Deus está nos mostrando, Deus está se revelando ao seu povo, mostrando quem Ele é, qual é a glória da sua sabedoria, qual é a glória do seu poder. Deus está revelando ao seu povo como Ele é grande, como Ele é bondoso, como Ele é misericordioso e como Ele faz todas as coisas segundo a glória do seu poder. E no verso 27 nós lemos: por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? Aí aqui agora Deus se dirige diretamente ao seu povo. Isso aqui é uma linguagem pactual. Ó Jacó, ou seja, meu escolhido, Israel, o meu povo. E por que diante dessa glória revelada a vocês, diante desse poder que é revelado a vocês, vocês ainda dizem dessa forma: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Ou seja, diante de toda essa glória, diante de todo esse poder e essa majestade, ainda assim nós reclamamos, murmuramos e duvidamos de Deus e do seu poder. É muito fácil ouvir essa verdade, é muito fácil estudar sobre isso e isso ficar na nossa mente. Mas quando o problema bate na nossa porta, quando a enfermidade entra no nosso lar, quando acontece algo que não estava planejado, nós duvidamos desse Deus poderoso.
e começamos a questionar: por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que o Senhor me abandonou? O que está acontecendo? Que Deus me deixou para trás? Deus não está vendo essa situação? Será que Deus perdeu o controle sobre esse coronavírus? Será que Deus não está vendo que a sua igreja está fechada e impedida de ministrar os sacramentos? O que está acontecendo? Será que Deus não está vendo esse império se espalhando pelo mundo chamado comunismo chinês? Será que não há freio para isso e nós estamos acuados nas trincheiras? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Ou seja, o povo diante da calamidade, e nós hoje, diante dos nossos problemas e diante das nossas dificuldades, muitas vezes nós nos sentimos acuados e acovardados e com medo, e estamos como o exército de Israel, ouvindo a voz de Golias, tremendo os montes, e os nossos joelhos estão tremendo. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está percebendo tudo isso que está acontecendo na minha vida? Será que Deus não está vendo que eu estou desempregado, que eu estou limitado, que eu estou doente, e isso e aquilo? Irmãos, nessa tarde, Deus quer nos mostrar claramente que assim como Ele chama cada estrela pelo seu próprio nome, da mesma forma Ele cuida de mim e de você. Ele sabe o nosso nome e as nossas necessidades mais profundas e insignificantes. Ele conhece o meu e o seu coração. Deus não é um Deus apenas transcendente, um Deus de longe, um Deus longínquo, que está muito inalcançável. Pelo contrário, é o Deus de agora, é o Deus de hoje, é o Deus de perto. Perto está o Senhor, diz assim a palavra de Deus. Ele é encontrado, Ele deseja ser buscado, Ele deseja ser conhecido pelo seu povo, e é por isso que Ele se revela: eu sou o Senhor que criei e que fiz e que faço todas essas coisas. Verso 28, não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fatiga? Ou seja, eu sou Deus, o Senhor, o Criador. Além de mim não há outro Deus. Eu sou o único Deus verdadeiro. E eu não sou como vocês. Eu não sou um homem para que minta. Minhas promessas, todas elas vão se cumprir, diz o Senhor. Cada promessa, cada palavra, cada decreto vai se cumprir, porque Deus é Deus. Ele é Senhor, Ele é Criador, e ser Criador quer dizer que Ele é também sustentador. Ou seja, eu não me canso, eu não me fatigo. Ele não é como nós que nos cansamos, Ele não é como nós que ficamos desanimados, abatidos, Ele não é como nós que ficamos prostrados. Deus é Deus, Ele é Senhor, e Ele é Senhor nosso, Ele é nosso Deus. Deus está falando com o seu povo. Deus traz uma mensagem de cuidado para o seu povo. Assim como eu conheço toda a minha criação, eu conheço você. Eu conheço a sua vida, eu conheço a sua dificuldade, eu conheço o seu problema, eu sei da sua enfermidade, da sua crise, eu sei do problema na sua família. Eu sou Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Nós não podemos perscrutar a mente de Deus. E ainda que todos os computadores da terra hoje fossem ligados e tentassem pelo menos entender o código genético humano, ainda assim travaria. Mas isso tudo está na mente de Deus, de forma bastante tranquila. Não podemos esquadrinhar o entendimento do Senhor. Nós não entendemos por que nós estamos passando por isso. E muitas das vezes, e a maioria delas, a verdade é que Deus não vai responder o porquê. Deus não nos deve satisfação de nada.
A única coisa que nós precisamos saber e conhecer é que esse Deus, o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus criador, o Deus que nos salvou e nos chamou, Ele cuida de nós. Mas nós muitas vezes queremos entender os porquês como desculpas injustificáveis. E Deus não vai nos explicar o porquê. Ele simplesmente vai dizer: confia em mim. Assim como ele falou para Jairo, quando disseram para ele: não incomodes mais o mestre, a sua filha está morta. E Jesus diz a Jairo: não temas, crê somente. Jesus não tensionou explicar para Jairo como que ele chegaria na sua casa e ressuscitaria a sua filha. Ele simplesmente falou: Jairo, eu tenho um propósito nisso tudo. Eu tenho algo para fazer grandioso na sua casa. Não temas, creia somente. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. A partir do verso 29 ele diz: olha, faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E aqui é uma linguagem pactual novamente, repetida pelo Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. É a mesma linguagem. Ele faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E Jesus diz: olha, vinde a mim, vocês que estão cansados desse mundo, vocês que não encontram mais alegria, mais prazer, vocês que não encontram satisfação nesse mundo, vocês que entendem que são pecadores e precisam de um Salvador, de um Redentor, vinde a mim. Vocês que estão cansados dos pecados dessa geração, da iniquidade dessa geração, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E essa é a promessa de Deus para nós. Essa palavra, ela se cumpre em cada um de nós que atendemos o chamado desse Deus, do soberano, do Senhor, do Criador. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, diz o Senhor Jesus. Achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E se há algo que nós hoje precisamos, como igreja do Senhor, é descansarmos em Deus. Descansar em Deus não é não fazer nada. Descansar em Deus não é esperar somente que Deus faça algo, pelo contrário, descansar é esperar, e esperar é confiar, é crer, é descansar em Cristo, nas suas palavras, nas suas promessas, no seu poder, mas baseado nisso também, agir, viver, trabalhar, estudar. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha o verso 30 de Isaías 40. Os jovens, eles se cansam e se fatigam. Ou seja, as pessoas que estão no seu mais pleno vigor, os jovens que têm toda uma vida ainda pela frente de sonhos, de realizações, mesmo os jovens, com toda a sua força, conforme diz a palavra de Deus, eles se cansam e eles se fatigam. Os moços, eles de exaustos caem. Ou seja, aqui Deus está falando de toda a sabedoria do mundo, de toda a filosofia do mundo, de toda a tecnologia do mundo, de toda a inteligência do mundo, por mais fortes que sejam, por mais belos que sejam, por mais revigorantes que sejam, se cansam, se fatigam, acabam. Os governos desse mundo, por mais fortes que sejam, eles se acabam, eles são destruídos, eles passam.
Os povos, por mais numerosos que sejam, os exércitos, por mais fortes e mais bem preparados que sejam, eles são destruídos. Mas olha o que ele diz ao seu povo, ao povo da aliança, ao povo do pacto. O seu Deus diz: mas os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. E aqui ele não coloca restrições de juventude, de idade, de geração, de inteligência, não. Todos os do seu povo, todos os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E é interessante essa linguagem que o profeta usa nesse texto, porque ela é uma linguagem decrescente. Alguns estão subindo e voando como águias, outros estão correndo e outros caminham. Mas independente se você voa, se você corre ou caminha, o que importa é que Deus está cuidando de você. Deus está cuidando dos seus planos e dos seus projetos. Deus está cuidando da sua vida. Aqueles que sobem, sobem como águias. Os que correm não se cansam, os que caminham não se fatigam, mas porque Deus os tem sustentado. E assim Deus tem feito conosco. Diante da nossa caminhada, diante da nossa vida, Deus tem nos sustentado, nos direcionado, Deus tem nos guiado, nos fortalecido e nos feito perseverar. Ele é o motivo da nossa perseverança. Deus é o motivo da nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra de Deus. Partindo para a conclusão, gostaria de falar duas coisas. A primeira é que o Deus que criou você, o Deus que escolheu você, o Deus que chamou você, o Deus que perdoou os seus pecados por meio de Jesus Cristo, esse Deus cujas promessas são infalíveis, indestrutíveis, esse Deus continuará cuidando de você. Basta você crer. E crer é confiar de todo o coração, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar de todas as tribulações que nós enfrentamos. Nós não olhamos para as circunstâncias, nós não olhamos para tudo o que está acontecendo, mas não no sentido de negligenciarmos o que está acontecendo. Não é isso. Não é isso que a palavra de Deus diz. Não é questão de negligenciar, não é questão de ser displicente. É questão de, apesar de tudo isso, confiar neste Deus que chama todas as bilhões e bilhões de estrelas pelo nome. É confiar nesse Deus. Eu termino com uma história em que diz que dois fazendeiros, eles estavam passando por uma grave seca, um período de grave seca, e tudo que eles plantavam não ia para frente, porque não chovia muito tempo. Então esses dois fazendeiros resolvem fazer um pacto, um voto, e firmaram dizendo assim: olha, todos os dias, antes do sol nascer, nós vamos nos reunir em oração ali naquele carvalho, naquela árvore, e nós vamos clamar a Deus por misericórdia, vamos pedir a Deus que nos mande chuva, vamos pedir a Deus que faça a nossa terra ser frutífera. Os nossos animais estão morrendo, nós não plantamos e não colhemos nada, tudo está deserto. Então eles combinam e começam esse propósito. E todos os dias, firmados no propósito, começam a orar antes do sol nascer. E se reúnem, e oram, e clamam, e leem a Bíblia. E assim, durante muitos dias, eles perseveram. Então, em um belo dia, uma voz irrompe as orações daqueles dois homens, daqueles dois fazendeiros. E diz assim: olha, eu ouvi as suas orações e as atenderei muito em breve mesmo, farei chover sobre as terras, sobre os campos de vocês, e grande será a vossa colheita. Aqueles homens ficam extasiados. O Deus mesmo, havia respondido às suas orações.
e havia prometido chuva, e havia prometido abundante colheita. Então eles correm para suas casas. Um deles corre e chega na sua casa e fica bastante alegre com a sua família, saltitando, pulando, dançando e cantando de alegria. E a esposa de um deles pergunta: olha, o que está acontecendo? E ele diz: olha, Deus nos respondeu. Teremos grande colheita, Deus falou conosco, vai chover, e quando chover os nossos campos estarão prontos para plantarmos neles. E aquela família se alegrou grandemente. Por outro lado, o outro fazendeiro, ele foi para sua casa, foi para o celeiro, buscou as sementes, buscou as ferramentas, e foi correndo para os campos. E a sua esposa, vendo aquele homem com aquele saco pesado de semente nas costas e as suas ferramentas, ela grita e diz: onde você vai? O que você está fazendo? E a resposta desse homem foi: Deus falou conosco, teremos grande colheita. E a pergunta que fica para nós é: qual desses homens creu? Aquele que foi para casa e se alegrou com sua família? Ou aquele que, ouvindo a voz de Deus, saiu para agir, para trabalhar? Deus não disse quando mandaria a chuva, mas ele creu na promessa de Deus, e assim é conosco da mesma forma. Crer, esperar no Senhor, é descansar nas suas promessas, mas é agir, é trabalhar, é confiar, é crer que Deus já falou conosco: vai chover. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos nos assentar e esperar a chuva? Ou será que nós vamos pegar as nossas ferramentas, os nossos instrumentos, o nosso saco de sementes, e nós vamos aos campos para plantar, porque em breve Deus derramará a sua chuva. E conforme diz a palavra do Senhor, lá em Hebreus, no capítulo 11, versos 1 e 6, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, que se não veem. E o verso 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, mas também se torna galardoador, um Deus que recompensa aqueles que o buscam. Que nessa tarde nós possamos nos achegar diante da presença de Deus com confiança, não apenas crendo que Ele existe, não apenas crendo que Ele é soberano, porque Ele é mesmo, Ele é Senhor de todas as coisas, mas crendo que Ele vai agir e que vai chover nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. É uma palavra eterna, Deus poderosa. Que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações, apesar das nossas limitações e fraquezas. Que o Senhor, ó Deus, faça com que essa palavra ela fique entranhada na nossa alma, e que nós possamos confiar que o Senhor, apesar das circunstâncias, está cuidando de nós, está cuidando da igreja, está cuidando do seu povo. Apesar de todas essas circunstâncias de coronavírus, de crise econômica, enfim, apesar de tudo que nós estamos vendo como uma avalanche de notícias terríveis que vem para nos assolar, ó Deus, nós cremos que Davi é Cristo, o nosso Senhor, e que Ele, com uma pequena pedra, com o sopro dos seus lábios, destruirá toda essa montanha de notícias ruins, todas essas questões que têm nos assolado, todos os problemas, todas as nossas preocupações. Deus sempre cuidou do seu povo, e assim não foi diferente no passado, não foi diferente com Isaías, não foi diferente com Davi, e não é diferente conosco hoje, com a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, e com todos nós que cremos em Jesus Cristo. Cuida de nós, Senhor. Ouve o clamor, ouve a oração do seu povo, e que nós possamos estar confiados exclusivamente na sua palavra. É o que nós oramos e agradecemos a Ti,
Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém.